Boa tarde, aqui é a doutora Cristina Guiar com a live da quinta-feira. Quem estiver entrando vai avisando que entrou. Peço que as pessoas que já seguem a página compartilhem a live para que a gente possa chegar à informação em um número maior de pessoas. Eu peço que as pessoas digam o estado ou o país que estão me assistindo, porque ainda bem, né? Graças a Deus, tem um número até grande de pessoas que me seguem de outros países. Chego longe, a internet tem esse poder. E é interessante a gente saber que uma coisa que a gente faz aqui no Brasil, no estado do Nordeste, chegue tão longe, né? Isso é muito gratificante. Saber que o serviço está servindo para tantas pessoas e pessoas de lugares tão remotos. Claro que Lisboa, Estados Unidos, vocês também têm opções de muitos profissionais de saúde, mas chegam recados de pessoas do interior do norte, principalmente onde o número de profissionais é bem menor. Em algumas cidades não existe neuropediatra, então por isso eu me sinto mais valorizada, mais gratificada por estar conseguindo passar informação para quem não possui a opção dessas informações por meio de um profissional de saúde especializado na área. Samuel já entrou e vão entrando e vão avisando. Hoje eu vou fazer a live a pedido de uma pessoa amiga que me pediu para falar, porque eu disse que houve uma certa confusão sobre os direitos dos autistas. Então, quando ela me falou, ai, doutora, você devia falar sobre os direitos, porque houve uma confusão no banco que eu estava, porque a mãe da criança, e tinha gente dizendo que ela não tinha direito, e se é direito do autista, se não é. Aí eu me lembrei, realmente as pessoas precisam estar mais esclarecidas, não só as mães das crianças portadoras do transtorno do espectro autista, mas a população de uma forma geral precisa estar ciente das leis em vigência, né? Então, por isso que eu escolhi esse tema. A lei de 2017, que deu os direitos aos autistas, é uma conquista muito grande e não é da classe médica, é das mães, das associações. Então, as associações de mães de crianças portadoras do espectro autista se organizaram e pleitearam e batalharam e conseguiram que em janeiro de 2017 fosse sancionada uma lei que no primeiro artigo já define que as crianças portadoras do transtorno do espectro autista é considerado como deficiência com todos os direitos pela lei, todos os direitos legais. O que quer dizer isso? Eles consideraram, eles colocaram o autismo, o transtorno do espectro autista, como deficiência. Então, ele tem direito a tudo que um deficiente tem. Um deficiente visual, um deficiente intelectual, um deficiente motor. Então, assim, tem direito à vaga prioritária para deficiente. Essas vagas reservadas em shopping, banco, supermercados, essas vagas também eles têm que ter como todos os outros, eles têm que entrar para ter o cartão, né, que a prefeitura fornece mediante aos laudos, porém eles têm direito. Tem direito à prioridade em todos os locais que tem prioridade. Banco, fila de banco, cinema, diversos casos, atendimento. Às vezes é complicado dentro de um atendimento específico para transtorno do espectro autista. Nesse caso é que gera dúvida. Se você está indo num hospital, numa emergência, ele é prioridade. Se você estiver indo para uma consulta com pediatras, as outras crianças, em relação às outras crianças, ele também ele é prioridade. Já o único momento que
que atrapalha essa prioridade de fila é se ele estiver indo num serviço de atendimento para crianças autistas, porque ele tem a mesma prioridade de todos os outros. E aí, no caso de deficiência, não existe como você dizer que esse é mais deficiente do que aquele, esse é mais prioritário do que o outro. Então, se você está indo num atendimento para crianças portadoras do transtorno do espectro autista, todos têm direito. Então, nesse momento, a sua prioridade realmente não vai poder ser válida, porque todos têm o mesmo direito. Mas nos outros momentos, como fila de banco, de cinema, fila do pediatra ou de outras especialidades, onde não existem outras prioridades, então você é prioritário como qualquer deficiente. Então, a deficiência, ela é igual, não existe como você, como médico, julgar que um é mais deficiente do que o outro. Uma pessoa de mais de 60 anos é prioritária, uma criança de colo é prioritária. Os dois têm prioridades, em restante aos demais. Nesse ponto. Tem direito também, tem direito ao benefício do INSS, a categoria de deficiente dá isso. Claro que na perícia e no INSS, o benefício é regido por uma lei, então este é um dos critérios, esse não é o único critério, então será julgado, mas o critério da doença como deficiência é preenchido pelo transtorno do espectro autista. Tem direito à obtenção de pleitear, né? O carro, compra de carro com redução de impostos por deficiência. Então, ele tem todos os direitos de uma outra deficiência. Então, de uma pessoa de cadeira de rodas, tem direito à vaga? Então, o autista também tem. Tem direito a passar na frente no banco? O autista também tem. Tem direito a comprar um carro com isenção de imposto? O autista também tem. Então, ele tem todos os direitos de uma deficiência. Ele foi equiparado a uma deficiência com todos os direitos legais. Isso, as mães, às vezes, já estão cientes. Tem algumas mães que não estão tão cientes, mas a grande maioria das mães de crianças com TEA já estão cientes, mas a população não. E a criança do espectro autista, ela nem sempre, não é facilmente que você vai perceber, porque ela não tem um fenótipo, ela não está em cadeira de rodas, ela não tem a cara de uma síndrome para que você reconheça por características físicas. Então, é importante que a população saiba que aquela mãe está passando com uma criança de 4, de 5 anos como prioritária, não julgar sem saber. Se ela tem laudo, ela tem um laudo que a criança, ela não precisa lhe provar. Ela vai provar aquela instituição, que ela é prioritária. Então, houve uma discussão por causa de passar em fila de banco, nesse meu caso da minha amiga, porque a criança não tinha nada fisicamente que desse a ela uma deficiência. Mas ela possuía o espectro autista e ela estava amparada pela lei. Então, a população tem que estar ciente para não julgar e não falar besteira na hora que uma criança passa na sua frente numa fila de shopping, numa fila de cinema, numa fila de banco, ou estaciona na vaga e o pai sai com uma criança aparentemente normal, à sua primeira vista, e que você acha que ele está infringindo a lei, que ele está se dando de esperto. Então, os autistas não possuem características físicas que se assemelhem uns dos outros. Como já foi dito em outras lives, em outros encontros nossos, o transtorno do espectro autista se define por uma dificuldade de comunicação social e interação social, com um espectro muito amplo. Um espectro amplo que você pode ter níveis leves, variados, moderados e até graves. Então, quanto mais leve for, mais difícil será você de diagnosticar esse paciente no seu passeio. Porém, ele tem direitos assegurados pela lei. Então, toda a população deve estar ciente. Ele pode passar na sua frente em fila de banco, shopping, todas as filas, aeroporto, em todas as filas que tem direito, que hoje em dia, caixas de supermercado,
eles são prioritários. E isso é justo. É justo porque a criança com espectro autista, ela não possui uma capacidade de espera importante. Uma espera que de 1, 2, 3, 4, 10 minutos, que é muito bem tolerada por uma criança típica, pode não ser muito bem tolerada por uma criança atípica. E ela tem esse direito, foi reconhecido. Para se fazer a lei, mostrou-se os diversos aspectos. Então, esse foi um ganho fundamental das associações de mães de crianças com espectro autista. E a sociedade precisa estar ciente destes direitos e tentar não julgar os outros de uma forma tão leviana, olhando para uma criança e achando que ela é normal e por isso ela não tinha esse direito de passar na fila. Ela tem. Eu acho que passar na frente dos outros em fila é o que é corriqueiro, que é onde cria confusão. Onde cria confusão é justamente em fila de shopping, fila de parquinho, fila de supermercado, que as pessoas não vão tentar impedi-lo ou então falar alguma gracinha. É um direito adquirido por lei e que nós devemos não só respeitar, como devemos divulgar, porque a população, a sociedade como um todo, tem que estar diante e ciente desses direitos que foram assegurados por lei. Aqui tem muitas perguntas passando no feed de notícia. E aqui a Fabiana está falando que pena que tudo é banalizado pela população, que não conhece o quanto um autista sofre o poder de socializar e deveria ser mais divulgado. Exatamente. Dentro do espectro autista, você tem talvez um dos sintomas que você pode ter de uma forma mais chamativa, são os movimentos estereotipados, que podem ser o de abanar as mãos, de fazer alguns movimentos repetitivos sem um intuito. Esses movimentos estereotipados é o que chama mais atenção. Então, às vezes, as pessoas dessa fila podem perceber pelos movimentos estereotipados, mas eles não precisam estar presentes. Nem todos os autistas possuem, e quando possuem, não possuem numa frequência tão importante assim. Então, você pode encontrar uma criança que tenha diagnóstico e que não tem movimentos estereotipados, né, na sua frente, e isso não tira os direitos dele. Ele tem todos os direitos porque ele é autista, ele possui o espectro autista. Tá certo? Peço que todo mundo compartilhe a live com os direitos e os esclarecimentos da lei, porque isso é um serviço de informação ao público. Isso é necessário para uma sociedade justa, que as pessoas reconheçam os direitos dos outros. E também é um grande avanço que nós conseguimos na legislação. Então, é um grande avanço o reconhecimento das crianças com espectro autistas como portadoras de uma deficiência e, por isso, com seus direitos assegurados. Espero que a live tenha sido interessante para vocês. Na próxima quinta-feira, eu vou falar sobre outro tema. Por um acaso, quero chamar a todos, porque hoje eu vou fazer uma live no Instagram, um ao vivo no Instagram, daqui a pouco, e será um outro tema, porque esta live vai para o canal do YouTube, então será um outro tema no Instagram daqui a pouco. Quem tiver Instagram também pode entrar na Neuropediatria para você, que haverá uma outra live lá, hoje também na quinta-feira. Daqui a uns 10, 15 minutos a gente começa a do Instagram, tá bom? Eu respondo todo mundo no decorrer da semana, durante essa semana e no final de semana. E espero que tenham gostado e que continuem acompanhando a página. Compartilhem, por favor, que isso é uma utilidade pública. Um beijo, bom final de semana.